Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Trouxe aqui uma simulação nesse site aqui FET para a gente verificar a primeira lei de Ohm aplicada em um circuito, né? Um circuito simulado. Eu tenho uma tensão aqui, essa tensão tem 23 volts e eu tenho um resistor. Esse resistor tem 10 ohms. Então, quando eu coloco um amperímetro nesse circuito, eu verifico que a corrente, né, a intensidade da corrente é 2,30 amperes. E quando eu verifico através do voltímetro, nesse resistor, eu verifico que a tensão nele é justamente a tensão que sai da pilha, né? Sai aqui dessa bateria. Então, se eu colocar então está de acordo com a primeira lei de Ohm. Se eu aumentar aqui a tensão, logo vai aumentar também o valor da corrente, né? Já que aumenta a tensão, aumenta a corrente. No entanto, se eu manter aqui um valor, vamos botar aqui, supor que seja 50, cadê 50 volts, e alterar o valor do resistor, vou aumentar o resistor, eu vou perceber que vai haver uma diminuição da intensidade de corrente, já que o papel do resistor é justamente diminuir essa corrente. E agora, quando eu coloco o resistor, a resistência de 50, deixa eu aproximar aqui para 50, eu verifico que a corrente é próxima, ali é igual a 1 ampere, já que eu tenho 50 volts e tenho um resistor de 50 ohm. Então, aumentando a resistência, você diminui a corrente. Se eu colocar um outro resistor em paralelo a esse circuito, a gente vai perceber agora que vai alterar alguns valores aqui. Se a gente colocar um resistor extra em paralelo com outro resistor, a gente verifica que a corrente agora vai ser dividida. A corrente vai passar mais intensamente pelo resistor que eu adicionei, porque possivelmente ele tem um valor menor de resistência. Então a corrente vai procurar justamente o resistor que tem menor valor. Então você verificou também que houve uma alteração aqui na corrente. A corrente estava igual a 1 ampere, quando eu adicionei um resistor extra, você deu um pulo para 6 amperes, porque agora você tem uma divisão de corrente e você tem um resistor a mais. Então eu vou verificar qual é o valor desse resistor que eu adicionei, 10 ohm. Então eu tenho um resistor de 10 ohm e um resistor em paralelo com um de 50 ohm. Então se eu aumentar esse valor do resistor, vou aumentar para o mesmo valor que estava o de baixo, eu vou ter um valor agora de 50 ohm, pronto, que é próximo ao valor do resistor de baixo, que na verdade é igual, né? 50 e 50. Então a quantidade de corrente que está aqui em cima é igual à quantidade de corrente que está aqui embaixo. Vou botar aqui o voltímetro para verificar a tensão aqui que está sendo, que é a mesma, né? Já que aqui eu tenho resistores em paralelo. No entanto, a corrente que está passando aqui é 1 ampere para o de cima. Espera-se que seja 1 ampere, né? Já que está sendo dividida, e 1 ampere para o de baixo. No final você vai ter 2 amperes, que é justamente que ela vem para cá. Ela vai somar essas duas resistências aqui. Uma coisa que você deve observar também é que você agora adicionou uma resistência em paralelo, é como se eu tivesse diminuído o valor da resistência que estava anteriormente. Se estava 50 e eu adicionei esse resistor em paralelo com outro resistor de 50, é como se eu tivesse agora um resistor equivalente de 25. Eu tenho um resistor agora de 50 e 50, então seria a mesma coisa de você colocar um resistor de 25 amperes, já que eu vou ter uma tensão de 50 dividindo por 25, que vai dar justamente 2 amperes. Se eu adicionar um outro resistor em paralelo a esse aqui, a gente vai verificar que vai haver novamente uma divisão na corrente, né? A corrente vai passar por esse resistor com mais intensidade do que dos outros, porque ele tem menor resistência. Então, se eu montar aqui esse circuito com 3 em paralelo, observa-se que o resistor aqui eu adicionei, ele tem uma maior passagem de corrente elétrica, porque ele tem menor valor de resistência.
ele tem uma resistência de 10. Então a gente viu que aquele que tem menor resistência vai passar mais corrente. Agora, se eu adicionar, né, aumentar a resistência até o valor dos outros, né, de 50, a gente vai verificar que a corrente vai passar com a mesma intensidade do que as outras duas. Então vou botar aqui para 50 ohm para verificar qual é o valor. Pronto, aqui está passando a mesma quantidade de corrente nos 3 resistores. E agora a corrente aumentou novamente, né? Foi para 3 amperes. Então é como se eu tivesse uma resistência dividida por 3. Então possibilitou que você tivesse uma maior quantidade de corrente.